Em um pequeno vilarejo, vivia um jovem conhecido por sua curiosidade e espírito inquieto. Ele era alguém que sempre buscava a aprovação dos outros, deixando que suas opiniões moldassem suas escolhas e ações. Ele era talentoso e gentil, mas sua luz própria era ofuscada pelo peso das opiniões dos outros. Esse desejo constante de agradar e ser aceito o impedia de ser verdadeiramente feliz, criando uma sombra de dúvida e insegurança em sua vida. Numa manhã nebulosa, o jovem se viu no centro de um conflito. Suas tentativas de agradar dois grupos rivais no vilarejo falharam miseravelmente, resultando em críticas e desprezo de ambos os lados. Se sentindo derrotado e isolado, ele fugiu para as colinas, onde esperava encontrar algum consolo na solidão. Lá no alto do penhasco, com a vista para o vilarejo, o jovem se deparou com uma figura estranha. Era um velho vestido em trapos, mas com os olhos que brilhavam com uma sabedoria incomum. O velho, percebendo a angústia do jovem, decidiu compartilhar um segredo. E ele disse: "Veja", apontando para o vilarejo abaixo, "cada pessoa lá embaixo está tão envolvida em suas próprias vidas, suas próprias lutas, que mal tem tempo para pensar nos outros. A verdade é que a opinião deles sobre você muda como as nuvens no céu, sempre em movimento, nunca permanente." O jovem intrigado perguntou como poderia se libertar da necessidade de aprovação. O velho sorriu e propôs um desafio. Por 7 dias, você deve viver como se ninguém estivesse assistindo. Dance, cante, fale sua verdade, sem medo do julgamento alheio. E no 8º dia retorne aqui. Com relutância, o jovem aceitou o desafio. Nos dias seguintes, ele começou a experimentar a liberdade de expressão. No início se sentiu exposto e vulnerável, mas lentamente começou a se sentir natural e revigorante. Ao fim do desafio, o jovem voltou ao penhasco e encontrou o velho novamente. Ele estava transformado, não apenas em aparência, mas em espírito. E ele disse: "Mestre, eu aprendi que a opinião dos outros sobre mim é menos importante do que a minha opinião sobre mim mesmo." O velho sábio sorriu e respondeu: "Você descobriu um grande segredo. Como as árvores não se preocupam com a cor de suas folhas aos olhos dos outros, você não deve viver segundo as sombras das expectativas alheias. A verdadeira liberdade é como um rio que segue seu próprio curso, sem se importar com as pedras em seu caminho." A partir daquele dia, o jovem caminhou por um novo caminho, um caminho de autoconfiança e autenticidade. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade vem de dentro e que viver de acordo com suas próprias expectativas é a maior forma de respeito próprio. E acima de tudo, ele entendeu que a aprovação mais importante é a que vem de si mesmo, um eco silencioso mais poderoso de sua verdadeira essência. Moral da história: em nosso caminho pela vida, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, onde as opiniões dos outros parecem mais altas do que a nossa própria voz. Assim como o jovem do vilarejo, todos nós enfrentamos o desafio de descobrir nossa verdadeira identidade, aquela que não é moldada pelo julgamento ou expectativas alheias. A verdadeira liberdade começa dentro de nós mesmos. A liberdade verdadeira não é sobre fazer tudo o que queremos, mas sim sobre estar em paz com quem somos. É sobre entender que nossa voz, nossos sonhos e desejos são válidos, mesmo que ninguém ao nosso redor os entenda. A Bíblia nos ensina em Provérbios 19, verso 21, que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso significa que devemos buscar alinhar nossos desejos com um propósito maior, um que transcenda a aprovação imediata dos outros. Muitas vezes carregamos o peso das expectativas dos outros como se fossem nossas. No entanto, é importante lembrar que no final do dia, somos nós que vivemos as consequências de nossas escolhas, não eles. Como Paulo nos lembra em Gálatas 1, verso 10, se eu ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria um servo de Cristo.
Isso nos mostra a importância de priorizar nossa relação com Deus e nossa verdade interna sobre a busca pela aprovação alheia. Quando começamos a aceitar quem realmente somos, com nossas forças e fraquezas, começamos a viver uma vida mais autêntica. Isso não quer dizer que não devemos buscar melhorar, mas que nossa jornada de crescimento deve vir de um lugar de amor próprio, não de auto-rejeição. O Salmo 139, verso 14, nos diz que somos maravilhosamente feitos, uma afirmação poderosa sobre a nossa identidade e valor aos olhos de Deus. Quando vivemos de acordo com nossa verdade, as opiniões dos outros começam a ter menos impacto em nossas decisões. Isso não significa ser insensível ou desrespeitoso, mas sim ser fiel ao que acreditamos e valorizamos. Isso está em linha com Efésios 4, verso 15, onde somos chamados a falar a verdade em amor, uma combinação de autenticidade e compaixão. A moral dessa história é que viver autenticamente é um ato de coragem e fé. É acreditar que nossa voz, nossa verdade, tem um lugar no mundo. Não é um caminho fácil, mas é um caminho recompensador que nos leva a uma vida de maior satisfação e propósito. Como jovem do vilarejo, todos nós temos a capacidade de encontrar nossa verdadeira voz e viver uma vida que reflete quem realmente somos. Reflita nisso.